como justificar isso. Aí você vê, cara, paga-te 1 milhão. Eu coloco mais 1 milhão. Eu não apliquei no Master, mas eu teria aplicado se for uma coisa assim. E sobre essa questão ainda do roubo do Banco Master, um roubo absurdo, né? Eu conheço pessoas que sabem que isso vai... Inclusive gente que brincava no Twitter, assim, amigos meus, meses atrás. Uhum. Não, tem banco aí que... Ele coloca assim, tem banco aí que vai dar uma melda master. O cara escreve pra não levar processo, entendeu? Sim. Se eu, que não sou ninguém, já há meses estou sabendo disso, eu imagino que tenha órgãos, mesmo governamentais, entidades, né? O pessoal, inclusive, responsável pela questão financeira, que deveria também estar fiscalizando isso. Você atribui culpa a algum órgão, instituição, grupo, etc., por não ter tomado nenhuma atitude em relação ao Banco Master? Um monte. Vamos partir. 2 desses ex-dirigentes do Banco Central estavam sendo pagos por Borcaro para alimentar informações, relatórios, informes, fiscalizações, ou seja, ele tinha informação de dentro do Banco Central. Mas tem uma parte que a grande maioria da imprensa está esquecendo, que são as auditorias. Perfeito. Empresas de auditoria, que não furaram pela primeira vez. O caso de Americanas é um bom exemplo. Como ninguém se tocou. Eu já fui diretor de empresas auditadas por essas empresas grandes de auditoria. E quando tem alguma questão que não fecha, a primeira colocação é ressalva. Primeiro eles te perguntam, isso aqui não fecha, me dá explicações. Se as tuas explicações não são compatíveis com o que eles observam, eles podem aprovar o balanço com ressalvas. Então eles levantam mais dizendo, acionista, investidor, cuidado com isso aqui. Sim. E se a coisa é muito cabulosa, eles não aprovam o balanço. Não deveria ter sido aprovado o balanço das Americanas e não deveria ter sido aprovado o balanço do Master. Então, não é somente o Banco Central e um monte de gente. As empresas grandes de auditoria furaram, ou por incompetência, ou porque alguém pagou. Sim. Eu não sei, mas alguma das duas, não tem outra opção. Mas tendo uma coisa ou outra coisa, ou por incompetência ou por corrupção. Essas empresas, elas não deveriam ser descredibilizadas no mercado? Claro. Ou até, inclusive, fechadas? Elas estão... Se isso acontece nos Estados Unidos, inclusive para você auditar ou para você... tem até um nome para isso, quando você afirma que algo é verídico, tem um nome para isso que eu esqueci agora como que se fala. Mas você vê, tem aquele programa americano Trato Feito, você já deve ter visto, né? Sim, claro. Se uma empresa fala que algo ali é real, né, que é verdadeiro e não é, a credibilidade dessa empresa acaba e ninguém mais contrata essa empresa. E tem processos de responsabilidade por isso. Exatamente. Também. Claro. E aqui nem se falou o nome dessas empresas que auditaram. Não, a gente sabe, mas como são várias que intervêm, não tem muito sentido explicá-las. Mas de qualquer maneira, tem que ser investigadas. Eu me surpreendo como e tomara que no momento que seja constituída a CPMI do Banco Master, sejam chamadas essas empresas. Tem que ser chamadas. Aí agrego mais um ingrediente. Ciro Nogueira. Ciro Nogueira está dentro dos contatos do Borcaro e Ciro Nogueira, curiosamente, coloca uma PEC que não passou para aumentar o limite do fundo garantidor. Esse fundo garantidor... Tinha o nome do Borcaro, né? Sim. Depois a imprensa deu o nome, né? Mas o interessante é que ele queria aumentar de 250 mil para 1 milhão a cobertura do FGC, e isso teria acabado com o FGC, possivelmente. Claro que sim. E aí observa-se, o Banco Master era nanico no mercado financeiro. Sim. O cara que vivia como se fosse o presidente do Itaú. Mas, claro, era dinheiro que chorrava dinheiro, que não era dele e era fraudado. O cara gastava 600 milhões em não sei de onde, 500 milhões num chatinho, 300 milhões numa casa, 2,2. Eram números estratosféricos. Sim. Mas não eram números gerados por trabalho ou pela inteligência de alguém. Era fraude. Quando o Banco Master, que não tem 1% da quantidade de depósito do mercado financeiro, abocanha, junto com o Will Bank, mais de 60% do fundo garantidor, é que alguma coisa estava errada. Sim. E ninguém se tocou. E aí vem de novo, Ciro Nogueira propõe essa PEC, e como muito bem você falou, aumentaria 1 milhão o limite. Para quê? Por que Ciro Nogueira queria aumentar o limite do fundo garantidor de 250 mil para 1 milhão? Se não fosse para ajudar o Banco Master.
Porque aí, lógico, se eu vejo que paga, e eu sou uma pessoa que está ligada com as questões financeiras, eu trabalho disso. Aí você vê, cara, até 250 mil eu vou colocar. Por quê? Porque está me pagando muito mais que o CDB. Muito mais que o CDB. Ok, então o CDI, aliás, que o CDI, o CDB era o que pagava, sei lá, 140%. Eu acho que eu vi até 194%. Pode ser. Não existe isso. Sim. Não tem como justificar isso. Aí você vê, cara, paga até 1 milhão. Eu coloco mais 1 milhão. Eu não apliquei no Master. Mas eu teria aplicado se for uma coisa assim, pô, até 1 milhão? Eu vou aplicar se tivesse 1 milhão, para que dessa forma, mesmo que dê merda no futuro, eu ganhe um monte de tempo. Sim. Mas por que Ciro Nogueira iria colocar isso? Ia ser uma hecatombe para o sistema financeiro. E ninguém tá falando muito dele, né? Que deveria, para mim, fica tranquilo. É só esperar. É só esperar. Só por isso aí. Mas aproveitando que temos um economista aqui e também meu amigo aqui que já vai se formar em economia. Que legal. Mas não é pela Unicamp, então fica tranquilo. Ainda bem. Não é pela USP também não. É pela USP? É pela USP. Caraca. É melhor do que a Unicamp, é bem interessante. Aí já não sei. Eu, como sou pré-candidato a deputado do estadual, então vocês já me ajudem na minha proposta legislativa. Bora lá. Eu entendo o seguinte, tá? Aliás, é um princípio, inclusive, filosófico, né? Na filosofia, algo para ser considerado filosofia, ela tem que se provar por si só, independente do autor. Uhum. Perfeito? Sim. E eu vejo normal, tá? Quando alguém te passa um investimento, alguém do banco, tá? Alguém te sugere um investimento, com certeza você entende disso muito melhor que eu, trabalhou com isso e tal. É normal você perguntar, tá, mas e aí? Isso é seguro ou não? Para mim, a justificativa do investimento tem que ser o seguinte, olha, isso aqui, ele tem os papéis dessa empresa, ele tem não sei o quê, ele tem isso aqui, essa empresa tá crescendo, tal. Ela tem que ser, o fundo tem que se justificar por si só, pelo como ele é composto. Toda vez que você pergunta da segurança, não, mas bota até 250 mil que o fundo garantidor garante. Isso, para mim, e inclusive essas pessoas que falam sobre investimento, que dão sugestão sobre investimento, eles são sujeitos a inúmeras regras. Claro. Isso, para mim, deveria ser uma regra. Deveria ser proibido o argumento do fundo investidor. Do fundo garantidor. Entendeu? Inclusive, as pessoas, no geral, não deveriam nem saber que existe esse fundo garantidor. Para, inclusive, não ser usado como foi, da maneira que foi usado absurdamente. Você me ajudar nas minhas propostas legislativas. Claro. Você não vai por um partido de esquerda, né? Não, porque eu não sou retardado, né? Não uso droga, né? Então não vou pro partido de esquerda, de jeito nenhum, partido de direita. Mas a questão é a seguinte, você acha que seria uma boa proposta legislativa que fosse, inclusive, proibido o argumento do fundo garantidor? Pode, mas não muda muita coisa, porque aí os bancos e os investidores, assim, aqueles que assessoram as pessoas e empresas para investidor, você tem que preencher o perfil de investidor. Sim. Quando você preenche o perfil do investidor, eu sou conservador. Conforme você vai crescendo na idade, você fica menos barulhento. Sim. Se tivesse 18 anos, pode ser um porra louca, coloco um perfil de investidor absolutamente de risco e aí vai me oferecer o Banco Master, se tivesse um outro Banco Master. Sim. Mas quando você coloca o perfil, as sugestões de investimento têm a ver com o perfil. Claro. E aí nem precisa falar sobre o fundo garantidor de crédito. Mas é uma boa opção essa. Mas é que eu vejo muita gente falando, todo mundo que eu conheço já ouviu isso. Coloca até 250 mil que o fundo garantidor garante. Mas aí é uma questão também de preservação do ativo. Porque se eu tenho 300 mil, eu vou dizer, cara, onde coloco? Coloca 150 mil num banco e 150 mil em outro banco. Perfeito. Se tiverem retornos parecidos, você está coberto. Mas porque essa é a se um lógica. falir, você vai receber do fundo garantidor, que está feito para isso, e o outro não faliu. Então você não perde o teu ativo. Se o cara que está te assessorando, ou a mulher que está te assessorando, diz, não, coloca 300 mil aqui, e o fundo garantidor é 250 mil, ele poderia te levar a uma furada. Porque você vai perder 50 mil. Lembrando que o fundo garantidor não é pela origem, é por toda a aplicação. Mas essa justificativa eu entendo. Eu não entendo justificativa por si só, de falar, coloca 250 mil, porque o fundo tem que se justificar por si só. Sim. Então, ele não pode ser justificado, porque muita gente faz aplicação. Porque a aplicação, toda aplicação é um risco. Tá falando, é o famoso jogar com a regra debaixo do braço, né? Isso. Então ele vai pegar, ele já sabe que ele vai estar garantido, então ele coloca, mesmo que ele saiba que o investimento é cagada, ele ainda se coloca. Ele coloca porque o ganho parece muito e ele tá... Então fica muito fácil, porque é o seguinte, os riscos muito altos deixam de ser altos por causa do fundo garantidor. Sim. Ele não tem que servir para isso. Para cobrir o alto risco. O alto risco, você está arriscando para ter ganho, altos ganhos, e você pode ter altas perdas. O jogo é esse.
O fundo garantidor não pode estar para ficar cobrindo os altos riscos dessa maneira. Pelo menos concordo. de forma psicológica. Mas se você vê a realidade do fundo garantidor, deveria ser um fundo que não é preciso utilizar. Isso, exatamente. Por quê? Se as empresas de auditoria fizerem a sua parte, se o Banco Central fizesse a sua parte, nunca se chegaria nesse ponto. Sim. O problema é quando você hoje tem um monte de fintechs que estão um pouco fora do olho de uma empresa de auditoria e você enxerga um retorno alto em comparação com outros bancos tradicionais e você decide arriscar.